Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula sobre criação de bezerras leiteiras, fase de cria. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, mestre em zootecnia, doutor em zootecnia e autor dessa aula. Bom, pessoal, o segundo ponto que nós devemos atentar na parte de criação de bezerras é a cura do umbigo. A cura do umbigo com iodo é fundamental, moçada. É uma etapa que nós não devemos pular. A cura do umbigo com iodo é tão importante quanto a injeção do colostro. Por quê? Olha só, quando a bezerrinha nasce, ela nasce completamente desprotegida. Ela vai ter que ingerir os anticorpos via colostro para adquirir imunidade, mas ela nasce completamente desprotegida também nessa parte umbilical. Essa região, essas veias, essas artérias estavam presas ao corpo da mãe. E essas veias e artérias dão acesso a todo o corpo da bezerra. Então, isso quer dizer que se entrar uma bactéria aqui, ela terá acesso a todo o organismo da bezerra. Por isso que a cura do umbigo com iodo é tão importante, é muito importante. Essa figura mostra justamente isso, a ligação do umbigo da bezerra com a placenta da mãe. Observe que todos esses vasos, artérias, veias, dão acesso ao organismo do animal. Entra uma bactéria aqui, você vai ter problema com diarreia, você vai ter problema com pneumonia, você vai ter infecções sistêmicas. Por quê? Ela vai ter acesso a todo o sistema, todo o organismo desse animal que nasceu desprotegido. Ele sai do ambiente estéril, que é o útero, e cai num ambiente completamente contaminado, que é o pasto, ou muitas vezes um curral, e muitos produtores levam de forma errada, levam a vaca para parir no curral, que é um dos locais mais contaminados da fazenda. Isso é um erro, isso não deve ser feito. Então é por isso, pessoal, que a cura do umbigo é tão importante. Quando a bezerra nasce, rompe essa ligação com a mãe, e essas veias, essas artérias se encontram abertas, susceptíveis à infecção bacteriana. Então o umbigo, moçada, presta atenção, é a porta de entrada para os micro-organismos. Se você não fechar essa porta de entrada, você vai ter infecções, você vai ter problema com diarreia, vai aumentar a mortalidade, vai aumentar a morbidade, vai ter mais bezerro doente. Olha só, infecções do umbigo via artérias. Você vai ter pneumonia, vai ter artrite, bezerro caruara. Quem já nunca ouviu falar do bezerro caruara? A septicemia, que é infecção sistêmica. Nas veias, infecção do umbigo pelas veias, diarreias, abscesso no fígado, septicemia. E no úraco, infecções do rins e bexiga. Isso tudo se converte em aumento de mortalidade, aumento de morbidade, mais bezerro doente, mais bezerro morrendo, maior gasto com medicamento, prejuízo. Bezerro com umbigo inchado, umbigo grosso, quer dizer que o umbigo foi mal curado. Vai numa fazenda de gado de leite, vai numa fazenda de gado de corte. Você vê a bezerrada com o umbigo todo grosso, esse aí, infeccionado, inchado. Isso quer dizer negligência na cura do umbigo. Por que fazer a cura com o umbigo? Tem muita gente que cura com produtos comerciais. Apenas dá uma pinceladinha no umbigo e acha que está ok. Errado. Por que fazer a cura com o umbigo? A cura do umbigo. Para diminuir a mortalidade e a morbidade. Como fazer? Imergir o umbigo do bezerro no frasco com a solução de iodo a 10%
por 3 minutos, de preferência durante 3 dias consecutivos. Em gado de leite é mais fácil fazer, o bezerro está mais próximo, as fazendas são menores, a bezerrada é criada mais próximo do curral. Tranquilamente dá para fazer isso. Imergir o umbigo do bezerro no frasco com solução de iodo a 10% por 3 minutos durante 3 dias. Você fazendo isso, você vai reduzir muito a mortalidade, a morbidade, vai ter menos bezerro ficando doente, menor gasto com medicamento. Olha só, pegou o iodo, colocou numa tampa, né, de produtos repelentes e esterilizou a tesoura com esse iodo. Conta 3 dedos, corta o umbigo e com esse mesmo iodo você vai imergir essa solução de iodo no umbigo do bezerro, iodo a 10% no umbigo do bezerro por 3 minutos, pessoal. Marca 3 minutos, marque 3 minutos durante 3 dias consecutivos. Não seja preguiçoso. 3 minutos é 3 minutos durante 3 dias. O iodo ele vai secar esse umbigo, ele vai fechar essa porta de entrada que causa infecções. Ele vai esterilizar o umbigo, ele vai fechar essa porta de entrada. Então isso é fundamental também para a sobrevivência dos seus bezerros. Tá? Então aqui mostrando o frasco onde o iodo deve ficar, deve ser um frasco opaco, que o sol acaba prejudicando a ação do iodo. Então não deixe o iodo num frasco onde o sol possa passar. Tá? Então a cura do umbigo com iodo a 10% durante 3 minutos. Repetir por 3 dias seguidos. Mais uma foto mostrando. Outra coisa importante para fazer com a bezerrada também é a identificação da bezerra, para você poder fazer o controle zootécnico. O que é controle zootécnico? Controle zootécnico é toda a vida do animal. O peso que ele nasceu, o sexo, o peso que ele vai ser desmamado, ele é filho de quem, de qual vaca, filho de qual vaca. Então, a escrituração zootécnica é todo o histórico do bezerro, o histórico produtivo do bezerro, ganho de peso, o peso da desmama, o peso com 12 meses, o peso com 6 meses. Você só vai conseguir fazer um controle zootécnico eficiente se o bezerro tiver identificado. Tá? Isso deve ser feito na primeira semana de idade, já para você poder identificar o bezerro. Identificar o peso que ele nasceu, ele é filho de quem, a data que ele nasceu. Isso é muito importante. Identificar o bezerro, a forma mais simples para você identificar o bezerro é por brinco. Você tem um aplicador de brincos, onde você coloca o brinco, esteriliza esse brinco, você pode passar um pouco de unguento, um pouco de repelente contra moscas, coloca no meio da orelha do bezerro, evitar colocar nas pontas, porque pode rasgar a orelha do bezerro, colocar no meio da orelha, entre as nervuras, entre as veias e artérias da orelha, você aplicar no meio. Tá? Aqui é um exemplo de ficha de controle zootécnico para nascimento. Olha lá, a bezerra número 45, o número da mãe 789, essa bezerra nasceu com 30 quilos, nessa data, sexo feminino. Alguma observação, se você quiser colocar. Aqui é um cronograma para você avaliar o ganho de peso para diferentes raças. Tá? Então, raças de grande porte, por exemplo, holandês, pardo suíço. O normal é que os animais nasçam com um peso maior, em torno de 40 quilos, e com 6 meses estejam com 146 quilos. Ou seja, ganharam 106 quilos em 6 meses. Tá? Raças pequenas, como a Jersey, como a Guernsey, os animais nascem com peso menor, em torno de 25 quilos, com 6 meses
eles devem estar próximos aos 104 quilos. E os animais mestiços, holandês e zebu, já animais intermediários, nascem com 30 quilos, com 6 meses estão com 120 quilos. Isso é só esse cronograma. Aqui mostrando justamente isso, com maior ganho de peso. Por exemplo, um holandês e pardo suíço, raças grandes. As bezerras e os bezerros nascem em torno de 40 a 45 quilos. Devem ser inseminadas em torno de 360 a 400 quilos, na idade de 14 a 16 meses. E devem parir com esse peso. Então isso aqui é só uma tabela para você monitorar como é que está a criação dos seus animais. Seus animais estão tendo um desenvolvimento ponderal, um ganho de peso, um crescimento adequado para a raça. Isso aqui serve para monitorar se a sua fase de cria está sendo bem feita, se a sua recria está sendo bem feita. Aqui é uma figura mostrando o score corporal de acordo com a idade. Recém-nascido, score corporal 2, score corporal vai de 1 até 5. 1 é muito magro, 5 é muito gordo. Score corporal adequado para cada fase. Recém-nascido, score corporal 2. 6 meses, o normal é ter um score corporal 3. Aos 12 meses, o normal tem um score corporal 3.25. Aos 15 meses, o ideal é ter um score corporal 3,5. E aos 24 meses, 3.75. Outra prática que deve ser feita é a descorna. A descorna, ela tem como função diminuir a agressividade dos animais, diminuir acidentes. Então, de preferência, nos primeiros 10 dias de vida. A descorna pode ser feita com pasta química ou com ferro quente. Então, a descorna pode ser feita com pasta química ou com ferro quente, de preferência nos primeiros 10 dias de vida. Então, os passos: conter o animal, cortar os pelos ao redor do botão do chifre, raspar com canivete o botãozinho do chifre, aplicar a pasta química, se for a descorna química, aplicar a pasta até cobrir o botão do chifre. E a descorna com ferro quente, faz os mesmos passos: você contém o animal, corta os pelos em volta do botão do chifre, expõe o botão do chifre, pressiona o ferro quente sobre o botão ósseo com movimentos circulares, em torno de 30 segundos, queimando toda a superfície. Pressiona o ferro sobre o botão ósseo com movimentos circulares, queimando toda a superfície, vai ficar mais ou menos assim. Após você fazer essa prática, você vai aplicar algum cicatrizante e um repelente. O cicatrizante pode ser um unguento comercial e o repelente pode ser esses mais comuns, que são utilizados via aerosol. Então aplique o unguento e o repelente cicatrizante e observe esse animal, para não dar bicheiras, para não dar ataque de larvas de moscas. Uma prática que pode ser feita também no primeiro mês de vida é a remoção de tetas extranumerárias. Essas tetas não são funcionais. Você pega a bezerra, ela tem 4 tetas funcionais. Por aqui vai sair o leite. Essa tetinha extranumerária, ela não vai ter função nenhuma. E ela vai depreciar o animal, dificultar na sua ordenha. Então, se o animal nasceu, por exemplo, com 5 tetas, ele vai ter uma teta extranumerária. Você pode cortar, remover essa teta extranumerária no primeiro mês de vida. Olha lá, você vai conter o animal, desinfetar com álcool iodado e cortar essa teta pequena. Bom, primeiro mês de vida. Pessoal, chegamos num ponto muito importante, que são os tipos de aleitamento. Atenção, moçada, não dispersa. Vamos ficar atentos na aula. Estou passando para vocês aqui, são informações importantes de como você manejar bem seus animais. Você, produtor rural, você estudante, você técnico, não se disperse. Quais são os tipos de aleitamento? Nós temos o natural
e o artificial. Quando adotar e optar por cada um? Aleitamento natural, vamos lá. Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Quando fazer? Qual tipo de animal ou qual raça vai se enquadrar nesse esquema? E como deve ser conduzido o aleitamento natural? Então, quais são as vantagens do aleitamento natural? Primeiro, redução dos casos de mastite. Por quê? No aleitamento natural, o bezerro mama aquele leite residual após a ordenha. Menos leite residual, menor mastite, menor incidência de mastite, porque não fica meio de cultura para as bactérias se desenvolverem. Então, uma vantagem seria a redução dos casos de mastite, o aleitamento natural. Uma boa vantagem, uma ótima vantagem. Mastite é uma das principais causas, é uma doença endêmica em gado de leite, a mastite. Tá? Outra vantagem, redução da diarreia. Vai ter menos diarreia na bezerrada. Porque o bezerro pega o leite direto do peito da vaca, sem contaminação em balde, em mamadeira. Tá? A gente sabe, pessoal, se a mão de obra não for de boa qualidade, não vai lavar bem os baldes, não vai lavar bem as mamadeiras, isso pode contaminar, pode fermentar. Então, no aleitamento natural, o bezerro pega o leite direto do peito da vaca. Não tem contaminação. Outra vantagem, menor custo de mão de obra para aleitamento. Porque o bezerro vai pegar o leite direto do peito da vaca. Então não vai ter que ter aquela pessoa para levar o leite num balde para o bezerro mamar. Então essa mão de obra para aleitamento você não vai ter. Tá? As desvantagens. No aleitamento natural, a ordenha tem que ser feita com bezerro ao pé. Porque geralmente vacas que fazem aleitamento natural são vacas que não descem o leite sem bezerro ao pé. Então, ordenha com bezerro ao pé, que vai ser uma ordenha mais trabalhosa, menos higiênica, com mais mão de obra na ordenha. E essa ordenha será limitada à contenção fila indiana, que é aquela que as vacas ficam uma atrás da outra. A gente já comentou na aula sobre raças. Ordenha em fila indiana, uma vaca atrás da outra. Esse tipo de ordenha, esse tipo de contenção é feita com bezerro ao pé. Aleitamento natural, ordenha com bezerro ao pé. Tá? Aqui, ó, uma sala de fila indiana, uma vaca atrás da outra. Esse é a típica sala de ordenha para você fazer ordenha com bezerro ao pé. Tá? Então, o aleitamento natural, eu estou explicando isso porque nenhuma coisa é isolada em bovinocultura de leite. Tudo interfere. Então você vê, uma simples raça, se eu escolher a raça de leiteiro, vai interferir na minha sala de ordenha, vai interferir no meu sistema de aleitamento, vai interferir no meu manejo. Então tudo está interligado. Não tem nada isolado. O tipo de aleitamento será influenciado pela raça, que influenciará o tipo de instalação e o tipo de ordenha. Vocês estão entendendo isso? Não tem como você separar, desvincular uma coisa da outra. Por isso que eu sempre linko aleitamento com raça, com instalação. Que uma coisa está ligada, atrelada à outra. Não dispersa. Mais uma foto mostrando a vaca e o bezerro no aleitamento natural, pegando o peito dessa vaca. Mostrando que a ordenha com o bezerro ao pé é mais trabalhosa. A bezerrada fica solta aqui. Quando fazer, pessoal? Quando optar pelo aleitamento natural? Quando que eu vou optar por esse tipo de aleitamento? Preste atenção. Quando fazer? Eu vou fazer o aleitamento natural para vacas
que não dessem o leite sem bezerro ao pé. Para esse tipo de vaca, não tem como fazer aleitamento artificial, moçada. A vaca só vai descer o leite se o bezerro estiver no pé dela, na hora da ordenha. Vocês estão entendendo isso? A vaca só vai descer o leite se o bezerro estiver no pé dela. Então não tem como fazer ordenha, aleitamento natural com vacas que não descem o leite sem bezerro ao pé. Tá? Então, vacas que não descem um leite sem bezerro ao pé é aleitamento natural. Não tem outra opção. Outra, vacas com produção abaixo de 8 litros por dia. Vacas de baixo potencial de produção, não compensa você fazer aleitamento artificial. Tem que ser aleitamento natural. Porque o bezerro mama 4 litros de leite por dia. A vaca produz 8. Você vai tirar 4 litros na mão, tirar 4 litros para o bezerro? Então não compensa. Vacas que não descem o leite sem bezerro ao pé, precisam do bezerro, aleitamento natural. Vacas com produção abaixo de 8 litros por dia, aleitamento natural. Mão de obra de baixa qualidade, aleitamento natural. Como é que você vai pegar um cara, uma mão de obra de baixa qualidade, que não tem instrução, que não tem treinamento, que não sabe a importância de lavar bem baldes, que não sabe a importância de lavar bem mamadeiras, e você vai colocar um cara desse para alimentar os seus bezerros? Vai aumentar muito os casos de diarreia e outros problemas. Então, pessoal, aleitamento natural você vai fazer quando? Quando as vacas não descem um leite sem bezerro ao pé. Quando as vacas são de baixa produção e quando a mão de obra é de baixa qualidade. 3 fatores fundamentais. Se pelo menos um desses acontecer, pelo menos um desses 3 estiver presente, faça o aleitamento natural. Como fazer o aleitamento natural? Uma opção é o aleitamento natural controlado. Como é que é? Primeiro mês, 1 teto é do bezerro. Tá? Uma vaca, quando ela pare, a produção de leite aumenta a cada mês até atingir o pico de produção no 2º mês. Então uma vaca, por pior que ela seja, ela vai parir produzindo 12 kg de leite. Se for uma vaca leiteira, é lógico, né? Não estou falando de vaca de corte, vaca leiteira. Tá? 12 kg de leite. Se você deixar um peito para o bezerro, ele vai ingerir no mínimo aí 3 litros de leite. Tá? Se a vaca pare produzindo 16 litros, se você deixar 1 litro para ele, ele vai ingerir aí os 4 litros nesse primeiro mês. Então, no primeiro mês, 1 teto é reservado para o bezerro. Tá? Você vai ordenhar os 3 tetos, deixar um para o bezerro. Cada dia você faz o rodízio. Hoje eu deixei esse peito, amanhã eu vou deixar esse peito, depois da manhã o outro, depois da manhã o outro. Vai fazendo um rodízio. Não deixe sempre o mesmo peito reservado. Faça sempre um rodízio. Segundo mês, você vai ordenhar a vaca e deixar um leite residual para o bezerro. Deixar o leitinho residual dele. Não vai esgotar toda a vaca. Vai deixar um leite residual. Nesse sistema aqui de natural controlado, você vai desmamar o bezerro no 2º mês. E você, já para esse sistema, você tem que fornecer o concentrado a partir da 2ª semana de idade, porque o bezerro está ingerindo menos leite, para você não prejudicar o crescimento dele. Certo? Então, natural controlado, primeiro mês, 1 teto para o bezerro. Segundo mês, leite residual. Segundo mês, vai desmamar o bezerro só vai para a ordenha para a vaca descer o leite. Tá? E nesse sistema é fundamental fornecer alimento concentrado a partir da 2ª semana de idade para não prejudicar o crescimento do bezerro. Ah, mas eu não entendi isso aqui. Fácil. Primeiro mês, ordenha os 3 tetos, deixa 1 teto para o bezerro. Segundo mês, não tira o leite todo da vaca.
deixa o leite residual. Segundo mês desmama, não precisa deixar leite para o bezerro mais. O bezerro só vai para a ordenha para estimular a vaca a descer o leite. No final da ordenha, você pode deixar ele mamar até o leite residual que sobrou, mas você não precisa deixar mais para ele. E fornecer concentrado a partir da segunda semana de idade. Professor, quanto de concentrado eu devo fornecer? Nós vamos ver mais na frente, tá? Esse sistema, pessoal, não é fixo. Isso pode ocorrer variações. Por exemplo, você viu que o bezerro com 2, 3 meses, ele está muito fraco sentido ainda. Não era para estar, mas ele está fraco. Você pode prolongar o aleitamento por mais um mês. Desmamar ele com 3 meses, tá? Então, no primeiro mês, deixar um teto para o bezerro. No segundo mês, segundo e terceiro mês, leite residual. Não ordenhar a vaca toda. E no terceiro mês, desmamar. O bezerro só vai para a ordenha para auxiliar a vaca a descer o leite e pode ingerir aquele leite que sobra, mas você não deixou mais. Tá? Exemplo, aqui você vai deixar um pouquinho de leite para o bezerro, não vai ordenhar a vaca toda. Aqui, quando desmamar, você já pode ordenhar a vaca toda e deixar só o que sobrar mesmo, só para ele ingerir aquele leitinho que ficou na cisterna do peito ali. Também, então, é um sistema que pode ocorrer variações. Você pode, por exemplo, deixar isso aqui por 3 meses. Então depende de quê? Depende da sua bezerrada, do potencial de produção das suas vacas. Você pode, se for vaca de baixa produção, você pode deixar 2 tetos por bezerro. Então é o seu sistema, tem que avaliar o seu sistema. Tá? Então isso aqui é só um exemplo, é só um tipo de exemplo. A gente está mostrando que podem ocorrer variações, ok? Aqui mostrando aqui o bezerro fazendo o aleitamento natural. Aqui mostrando também o aleitamento natural, o bezerro pegando a teta, ordenhando as 3 tetas e uma teta sobrou para esse bezerro. Aqui o aleitamento natural, o bezerrinho pegando o seu teto. Tá? E o aleitamento artificial, moçada? Vantagem e desvantagem quando fazer, qual o tipo de animal e como fazer. As principais vantagens do aleitamento artificial. O aleitamento artificial é aquele que o bezerro não mama na vaca. O bezerro vai receber o leite via mamadeira ou via balde. No aleitamento natural, o bezerro mama na própria vaca. No artificial, alguém fornece o leite para ele, via mamadeira, via balde. Tá? Quais são as vantagens do aleitamento artificial? Ordenha sem bezerro ao pé. Então, no aleitamento artificial, eu já vou adotar o aleitamento artificial quando as vacas dessem um leite sem bezerro ao pé. Ou seja, vacas com maior grau de sangue europeu, vacas com maior grau de sangue Jersey, vacas com maior grau de sangue holandês, vacas que dessem um leite sem bezerro ao pé. Tá? Então, assim que o bezerro nasce, o bezerro é apartado da vaca e não pega o leite na vaca. Tudo é fornecido via mamadeira. O colostro é fornecido via mamadeira, o leite é fornecido via mamadeira, tudo é fornecido via mamadeira. O bezerro não tem contato mais com a vaca. Quais as vantagens? Primeiro, ordenha sem bezerro ao pé. O bezerro está separado da vaca. O bezerro não tem contato com a vaca mais. Então a ordenha vai ser mais rápida, mais higiênica. Eu já posso colocar uma ordenha em espinha de peixe, que tem mais vantagens em relação à ordenha fila indiana, porque a vaca ocupa menos espaço, o conforto você vai ter um maior conforto do ordenhador. Tá? Quais são outras vantagens? Facilita a desmama precoce do bezerro com 2 meses, controla a quantidade de leite ingerida pela bezerra. Tá? E quais as principais desvantagens? Pode aumentar os casos de mastite e diarreia. E você vai ter maior mão de obra, porque precisa do cara para fazer o aleitamento. Tá? Qual a quantidade de leite que deve ser fornecido para a bezerra? Em torno de 10 a 15% do seu peso corporal. Então, uma bezerra de 40 quilos, ela vai receber em torno de 10 a 15% do seu peso corporal. Então, de 4 a 6 litros de leite por dia. Uma bezerra de 30 quilos, recebendo 15%, no máximo 4,5 litros por dia. Então,
a bezerra vai ingerir em torno de 10 a 15% do seu peso corporal. Aqui mostrando aqui a ordenha em espinha de peixe, para quem não assistiu a primeira aula, que eu falo muito sobre isso. Se você não assistiu, vá lá e acesse Raças de Bovinos Leiteiros, tá? Eu explico melhor sobre os tipos de ordenha, tá? Olha só, uma ordenha em espinha de peixe é própria para vacas que descem um leite sem bezerro ao pé. Você não precisa do bezerro aqui do lado da vaca. Então é uma ordenha mais rápida, mais higiênica, mais dinâmica, mais fácil de ser feita. E eu posso fazer com essas vacas uma instalação, uma contenção tipo espinha de peixe. O espaço ocupado pela vaca é menor, tamanho do fosso é menor, conforto do operador é melhor. Tá? Então essa também é uma vantagem das vacas que descem um leite sem bezerro ao pé, que eu posso fazer o aleitamento artificial. Tá? Quando fazer o aleitamento artificial? Quando as vacas descem um leite sem bezerro ao pé, no caso das raças holandesas, Jersey, ou animais mestiços com alto grau de holandês, Jersey ou pato suíço, vacas com produção acima de 8 kg por dia, quando eu tenho mão de obra qualificada. Porque esse cara aqui que está alimentando essa bezerra, ele tem que ter consciência que ele tem que lavar bem as mamadeiras, lavar bem os baldes, para poder criar bem essa bezerra. Tá bom? Como fazer? Primeiro e segundo mês, a bezerra vai ingerir em torno de 4 a 6 litros de leite por dia. Depende do peso e da raça. Tá? Vai ficar em torno de 10 a 15% do peso vivo da bezerra. Então, primeiro e segundo mês, a bezerra vai ingerir em torno de 4 a 6 litros de leite por dia. E fornecer concentrado a partir da segunda semana de idade. A desmama é feita aos 60 dias. Tá bom? Então, vai fornecer 4 a 6 litros, depende desse porte da bezerra. Vai fornecer em torno de 4 a 6 litros de leite por bezerra a dia. Concentrado disponível, ração concentrada disponível a partir da segunda semana de idade. Me explica melhor essa ração concentrada. Calma, eu vou falar sobre ração mais na frente. Você vai entender, acompanha a aula toda, não disperse. E a desmama é feita aos 60 dias, ok, moçada? Pessoal, chegamos no final da segunda parte da aula sobre cria de bezerras. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, João Gonçalves Neto. Curta a nossa página no Facebook, aulas e cursos sobre zootecnia. O meu contato é esse aqui. Muito obrigado, um abraço.